Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar do governo de Jânio Quadros e João Goulart. Em 1960 foram realizadas eleições e quem vence é Jânio Quadros. Tá? Naquela época, a eleição ela era feita separadamente para presidente e vice-presidente. Então, o seu vice-presidente era João Goulart. Quando Jânio ele assume sua presidência, o plano dele era varrer toda a corrupção do Brasil e tentar melhorar o país de alguma forma, tá? Lembrando que naquela época o lema da sua propaganda era varre, varre, vassourinha. Então, assim, o país ele estava vivendo uma grande crise financeira, né? Então, alto custo de vida, imposto super alto, inflação, as empresas estavam com medo da concorrência estrangeira. Então, tudo isso foi um movimento, né, de uma crise gerada por causa do governo anterior. Então, quando o Jânio assume, ele fica nessa situação, nessa instabilidade, sem saber o que fazer com o país. E aí ele começa a fazer uma série de medidas que não conseguem atender o que realmente importava para o Brasil. Então, ele proíbe o uso de biquíni nas praias, ele proíbe a corrida de cavalos durante a semana, ele proíbe a entrada de menores de 21 anos nessas corridas, proíbe a entrada de menores de 18 anos em programas de TV, rádio, enfim. Ele começa a fazer medidas que não tinha nada a ver com o princípio de melhorar o país, né? De tentar mudar todo esse problema econômico. Diante disso, na economia, ele deixa claro que ele estava ligado aos Estados Unidos, tá? Lembrando que este momento o mundo estava vivendo a Guerra Fria, tá? Então, a Guerra Fria, só para a gente relembrar, foi um conflito ideológico entre o capitalismo e o comunismo, Estados Unidos e União Soviética. Ao declarar que ele estava ligado aos Estados Unidos, ele tinha que manter relação somente com os Estados Unidos, mas isso não aconteceu. Por quê? No plano econômico, ele teve várias relações diplomáticas com os países aliados da União Soviética. Então, por exemplo, ele declarou apoio à China para entrar na ONU, ele declarou apoio aos países da África para conseguirem sua descolonização, ele declarou apoio a Cuba, ele condecorou o astronauta soviético Yuri Gagarin, ele condecorou Ernesto Che Guevara. Sua política econômica foi essa baguncinha. E como estávamos vivendo na Guerra Fria, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, eles não deixavam que um país ficasse em cima do muro, né? Que ficasse nessa bipolaridade de o que ele seria, se seria de um lado ou de outro. E diante disso e todas as pressões populares, econômicas, ele decide sair do seu governo após 7 meses só de mandato, tá? E quem entra é João Goulart. Nesse momento, o João Goulart ele estava numa viagem oficial do governo para a China. Então, a oposição, que fazia parte da política, se uniu e começaram a tentar planejar uma forma para que o Jango, como era conhecido, não tomasse o poder, tá? Então a população nesse momento ficou do lado de João Goulart porque eles não queriam a violação da Constituição. Então a oposição, formada por empresários e formada também por militares, se uniram para tentar ver um modo, né, de deixar Jango assumir o poder. E esse modo foi mudar o governo de presidencialismo para parlamentarismo. Tá? Então, a partir desse momento, ia ter o primeiro-ministro, que no caso foi Tancredo Neves, e ia ter o presidente, que era João Goulart, mas ele ia ter os seus poderes limitados, né? Bom, essa forma de governo durou pouco tempo, foi feito um plebiscito, onde eles perguntaram para a população se estava legal ou não essa forma de governo, e foi decidido que não estava dando certo e que iria voltar ao normal. Foi assim que em 1963,
né, João Goulart, ele assume o poder normalmente e começa a fazer uma série de reformas. Essas reformas ficaram conhecidas como Plano Trienal, que era uma tentativa de recuperar a economia do país, tá? Então, essas medidas foram o aumento de 100% do salário mínimo, o 13º para o trabalhador, reforma agrária, reforma urbana, né? Liberando várias leis para a construção de casas populares. Houve também uma extensão do voto para todos os analfabetos. Foi uma série de medidas que não foram aprovadas pelo Congresso e que elas tinham um caráter populista, né? E foram confundidas também como um modo de implantar o comunismo no Brasil. Então foi nesse momento que surgiram muitas oposições contra o governo de Jango, tá? Empresários, militares, pessoas ligadas ao clero, enfim, muita oposição contra o governo. Foram feitas passeatas, algumas revoltas, e em 1964, Jango decide renunciar do governo, ele vai embora de Brasília, vai para o Rio Grande do Sul e depois ele se exila no Uruguai, tá? E aí começa o governo conhecido como ditadura civil-militar. E os militares tomam o poder do Brasil, tá? Então fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou explicar melhor.